Olá, eu me chamo Ana Carolina. Eu, Bruna Brambati. E eu já estamos. O nosso trabalho se chama O que fazer depois do Enem. Temos como principal objetivo mostrar, através de uma pesquisa, a falta de conhecimento dos jovens sobre o assunto, além de explicar sobre programas e possibilidades de como se ingressar em uma universidade. Mas afinal, o que é o Enem? Segundo o site Educa Mais Brasil, o Exame Nacional de Ensino Médio Enem hoje é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. A prova viabiliza o acesso a instituições de educação pública e privada, sendo critério para conquistas de bolsas de estudo e financiamento estudantil do governo federal. A nossa hipótese era que os jovens não tinham conhecimento sobre formas de como ingressar em uma universidade. Para a comprovação, utilizamos um formulário que foi enviado para os alunos do ensino médio da Escola Maranhão. Analisando os resultados do formulário, podemos perceber resultados positivos em relação à nossa hipótese, ou seja, a maioria dos jovens realmente não tem conhecimento ou tem um conhecimento errôneo sobre possibilidades de se ingressar em uma universidade. Para melhor entendimento dos resultados, iremos observar os gráficos. Do formulário aplicado, foram obtidas 60 respostas. A primeira pergunta realizada foi: você sabe o que fazer depois da prova do Enem? Cerca de 50% responderam que sim e 50% que não. Já a segunda indagação foi: você pretende entrar em uma universidade pública ou particular? Onde 56,6% responderam que entrariam em uma pública, 26,7% em uma universidade particular e 16,7% respondeu que não gostaria de entrar em uma universidade. A terceira pergunta diz: você conhece algum programa para ingressar em uma universidade pública ou obter bolsa de estudos em uma universidade particular? Em que 40% respondeu que não e 60% respondeu que sim. Os participantes que responderam que sim foram encaminhados para a pergunta quais, onde 45% das pessoas respondeu ProUni, 15% ProUni, Sisu e Fies, 10% Sisu, 10% Enem, 5% Fies, Sisu e Enem, 5% Enem e vestibular, 5% Sisu e ProUni e 5% Bolsa de Estudos pela Igreja. Iremos apresentar alguns programas governamentais e alternativas para se ingressar em uma universidade. Lembrando que esses não são os únicos, mas são os mais utilizados. SISU, Sistema de Seleção Unificado. O sistema funciona basicamente como um leilão. Quanto maior a nota, mais chances de conseguir uma vaga. Tem duração de 4 dias, podendo o candidato escolher 2 universidades e 2 cursos de sua preferência, podendo variar entre eles para ver quais são suas melhores chances. ProUni, Programa Universidade para Todos. Ele é um programa que oferece bolsa de estudo para estudantes em universidades particulares. Para participação, o estudante não pode ter nenhum diploma superior e necessariamente precisa ter participado do Enem mais recente, tendo como média 450 pontos no exame e ter nota maior que 0 na redação do Enem. Existem 2 tipos de bolsa: as bolsas integrais, que cobrem 100% do valor, que são reservadas para aqueles que ganham até um salário mínimo e meio por pessoa, e as bolsas parciais, que correspondem a 50% do valor da mensalidade. Eles são geralmente reservados para aqueles que recebem até 3 salários mínimos por pessoa, e ele pode ser conciliado com o FIES atendendo alguns requisitos. FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Além da participação na prova, o aluno deve ter tirado na média 450 pontos e não ter tirado nota 0 na redação. O FIES é um programa que auxilia o candidato a fazer o pagamento do curso após algum tempo já trabalhando na área do curso em questão. Vestibulares. Vestibular é o nome dado ao processo utilizado para selecionar os estudantes que entrarão em uma universidade. Aqui no Brasil, é utilizado para tanto como universidades públicas como as particulares. E o vestibular foi por muito tempo a única forma de se ingressar em uma faculdade.
Agradecemos a todos pela colaboração com a nossa pesquisa, mas principalmente agradecemos por sua atenção. Atenciosamente, eu, Ana Carolina Bertolassi, minhas colegas Bruna Brambati e Joyce Thomas, juntamente com a professora orientadora Franciele Suzin. Olá, meu nome é Tereza, eu sou da turma 301 e o trabalho é sobre a nanotecnologia na agricultura. Bom, a nanotecnologia é um entendimento do controle, construção e reestruturação de materiais e dispositivos na escala de átomos e moléculas. Por meio da nanotecnologia, os cientistas conseguem desenvolver materiais e componentes melhores, pois materiais trabalhados nas escalas métricas que conhecemos não se comportam da mesma maneira em nanoescala. Gases, líquidos e sólidos trabalhados em nanoescala podem se tornar mais fortes ou ganharem propriedades como condução de calor e eletricidade, ficar mais reativos, mudar de cor e outros fenômenos. Nessa imagem, nós conseguimos ver o quão pequeno o robô é do tamanho de átomos e moléculas, e essa conversão dele com um fio de cabelo. Na escala do metro, o nanômetro ele representa 1/1000º de metro. Outro exemplo que pode ser usado é de a folha de jornal. A espessura que ela tem, em média, se cabe 100.000 nanorobôs. Bom, como ela pode ser usada? No contexto da agricultura, ela pode ser usada como balas mágicas, contendo herbicidas, produtos químicos ou genes, que visam partes específicas da planta para liberar seu conteúdo. As substâncias ficam em nanocápsulas e podem permitir a penetração eficaz de herbicidas através das cutículas e tecidos, permitindo a liberação lenta e constante das substâncias ativas. A aplicação de nanotecnologia na agricultura visa as perdas de nutrientes, aumentar a produtividade, reduzir as quantidades de produto para a proteção vegetal e minimizar o custo de produção para maximizar a produção. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os 4 principais processos de manuseamento. Bom, as nanoformulações, elas podem ser utilizadas com agroquímicos para aplicação de pesticidas e fertilizantes para melhoramento das safras. Nanoformulações são em escala nano, são formulações feitas em nanoescala justamente para os agroquímicos. As aplicações de nanosensores são sensores em nanoescala na produção de cultivos para identificação de doenças e resíduos agroquímicos. Os nanodispositivos, que são dispositivos em escala nano, que são usados para engenharia genética de plantas. E nisso, fazendo diagnóstico de possíveis doenças que as plantas podem ter. Por meio do uso de nanomateriais, o 4º processo, e sistemas de relacionamento global com imagens de satélites dos campos, os gerentes das fazendas podem detectar remotamente pragas nas plantações ou evidências de estresse, como as secas. Assim que a praga ou a seca forem detectadas, haverá um ajuste automático das aplicações de pesticidas ou dos níveis de irrigação. Por meio da nanotecnologia, os cientistas conseguem desenvolver materiais e componentes melhores, pois materiais trabalhados nas escalas métricas que conhecemos não se comportam da mesma maneira em nanoescala. Bom, o cenário no Brasil. Porém, antes de eu falar do Brasil, eu vou falar sobre informações que eu encontrei ao redor do mundo. Na Europa, foi um consenso geral dos presidentes dos países que não seria usada a nanotecnologia, que eles falam que não é bom para as plantações, mesmo já tendo artigos científicos provando que elas são boas, mas eles resolveram não utilizar. Nos Estados Unidos, eles usam. Na África, eu não encontrei muitas informações, aparentemente não tem informações sobre isso, e se tem, não são sites muito confiáveis. E na Ásia, alguns lugares usam, como, por exemplo, a Índia. Outros, é muito difícil encontrar informações em sites confiáveis. Bom, no Brasil, bem que a produção agrícola no Brasil é uma das principais fontes pelos valores da balança comercial do país. A Universidade de Brasília e a Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, fundaram a Criotech, uma empresa focada no desenvolvimento de uma agricultura sustentável e de alta produtividade. A empresa tem resultados de campo na tecnologia. Entre os alimentos testados foram os morangos, que tiveram produtividade de 70%, o feijão com produtividade de 33%, os tomates com produtividade de 26% a 40%, o trigo, que teve a produtividade de 12,5%, a soja, que teve a produtividade de 21%, o algodão, que teve a produtividade de 33%,
as hortaliças, que tiveram produtividade de 30% a 50%. Com isso, nós vamos ver um grande avanço, pois a nanotecnologia não vai sujar tanto o meio ambiente e assim poderemos ter uma produtividade melhor dos alimentos. Essa tecnologia pode ser aplicada em qualquer cultura comercial, desde flores, soja e milho ao algodão, entre outros. Este aumento de produtividade gera emprego e renda para o país, pois nisso acaba abrindo um leque de opções para trabalho, como pessoas para produzir os nanorobôs, pessoas que se encarregam de exportar eles, importar. Existe um leque de possibilidades. Bom, esse foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Olá, meu nome é Vitor, sou da turma 201 da Escola Maranhão. Olá, meu nome é Marcela e eu sou da turma 201. Olá, meu nome é Maria Eduarda Brasilin Crestana, sou da turma 201 da Escola Maranhão e a pesquisa do nosso grupo foi sobre arte e terapia. Vamos começar com a pergunta mais importante. O que é arte e terapia? É uma terapia alternativa que promove autoconhecimento e autocura através da prática da arte, de forma bem resumida. Bom, a arte-terapia ela surgiu lá pelo século XIX por um filósofo sueco chamado Rudolf Steiner. Ele acreditava que a arte-terapia conseguia fazer os pacientes se reconectarem com a sua essência, e foi a partir daí que foi implantado esse método em tratamentos psiquiátricos. E no Brasil? Uma das contribuintes para a fundamentação teórica da arte-terapia no Brasil foi Nise de Silveira. Ela utilizou isso para auxiliar pacientes do Centro Psiquiátrico Nacional Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela também foi conhecida por lutar contra os tratamentos agressivos nos pacientes psicológicos. No filme Nise Coração da Loucura, você vai entender mais sobre isto. A aplicação da arte-terapia pode ser realizada de forma individual ou em grupo e não possui uma idade específica para ser praticada, ou seja, tanto crianças bem pequenas quanto idosos podem praticar arte-terapia. Ela utiliza de diversas áreas da arte e seus respectivos instrumentos artísticos para superar medos, problemas psicológicos e a conhecer a si mesmo. Pode ser trabalhada principalmente em hospitais ou centros educativos. As principais linguagens da arte-terapia são música, teatro, dança, costura, escrita e desenho, mas também podemos citar a modelagem em argila ou gesso e a colagem. Alguns dos principais benefícios que a arte-terapia traz ao indivíduo que a pratica é a liberdade de expressão, ou seja, você é capaz de se expressar e pôr para fora o que você está sentindo através de ações e não palavras. Autoconhecimento, pois você reflete sobre si mesmo e se autoconhece enquanto pratica. Criatividade, você trabalha com a imaginação e criatividade para criar algo novo. E a felicidade, é comprovado cientificamente que quem pratica qualquer tipo de arte se sente mais feliz consigo mesmo, mais confiante e a sua autoestima melhora. Durante uma pesquisa feita por nós, 100% das pessoas que praticavam alguma arte-terapia, elas se sentiam melhor após praticá-las. Calma, leveza, felicidade, renovação, inspiração, conexão e foco foram alguns sentimentos que foram relatados e descritos por alguns pacientes que praticaram essa terapia. De acordo com uma pesquisa feita por Julian Huguet e pela arteterapeuta Pamela Reis, do programa Science of Happiness, o aumento do nível de felicidade de algumas pessoas após a prática da arteterapia foram de 8,1 a média e 36,7 o máximo. Isso comprova que a arteterapia ajuda nos tratamentos. E para finalizar, trouxemos uma frase que resume de forma básica e simplificada o que a arte-terapia significa. O autor dessa frase é Carl Gustav Jung, um dos principais psiquiatras que auxiliaram na fundamentação teórica da arte-terapia. Ele dizia que a arte é a expressão mais pura que há para a demonstração do inconsciente de cada um. É a liberdade de expressão, é sensibilidade, criatividade, é vida.
abraçar, vontade de te abraçar. Quando te vejo, sinto um desejo, vontade de te abraçar, vontade de te abraçar. Vontade, vontade de te abraçar. Bom dia, meu nome é Yasmin. Bom dia, meu nome é Arielle. Bom dia, meu nome é Eduarda. E a gente é da turma 102 e o nosso trabalho é sobre onicomicose. A onicomicose é mais conhecida como micose na unha. É uma infecção causada por fungos que tem como consequência a mudança da cor, o formato, na textura. E pode ser observado que fica mais grossa e deformada e amarelada, sendo mais frequente o acometimento nas unhas dos pés. Algumas das nossas maiores preocupações era como que a gente podia alertar as pessoas sobre o assunto, como que a gente podia criar um produto que fosse eficaz para o tratamento da onicomicose e quais os remédios caseiros e manipulados que a gente podia utilizar. Alguns dos nossos principais objetivos era conhecer e apresentar para as pessoas a infecção, analisar o que a causa, encontrar alguns tratamentos, seja com remédios manipulados ou naturais, orientar as pessoas sobre o que elas devem fazer caso elas contraiam a infecção e determinar os ingredientes e construir um produto para tratar a micose. Em teórica, o tratamento da micose é feito com esmaltes antifúngicos e remédios antifúngicos orais, receitados pela dermatologista, como fluconazol ou itraconazol, por exemplo. Porém, alguns tratamentos caseiros, como escaldapés, loções naturais, poderiam ajudar no tratamento. A incidência da micose nas unhas dos pés é maior do que na das mãos, porque os pés ficam fechados em calçados e meias. Os principais sintomas da micose na unha é a variação da espessura na textura, deixando ela frágil e quebradiça, o desgastamento da unha, a mudança de cor para amarelada, cinzentada ou esbranquiçada, a dor na unha e a região ao redor do dedo inflamada, inchada e dolorida. Alguns cuidados que a gente podia ter para não desenvolver a micose seria evitar andar descalço dentro de vestiários, em locais úmidos, trocar as meias diariamente, não dividir toalhas, luvas ou calçados com outras pessoas, não permanecer por muito tempo com o calçado, muitos dias, então deixar ele arejando, colocar os calçados para arejar, manter as unhas dos pés sempre aparadas e utilizar apenas acessórios esterilizados quando a gente for numa manicure ou em casa. A justificativa. A onicomicose, micose na unha, é um assunto muito pouco comentado, mas que acaba afetando muitas pessoas. E na maioria das vezes a pessoa não sabe como tratar e acaba tratando errado. Então escolhemos o assunto pois queríamos entender melhor sobre a micose, alertar as pessoas sobre o que causa e como pode evitar e como fazer o tratamento corretamente. Bom, a maioria dos nossos dados que utilizamos na pesquisa foram retirados principalmente da internet. Em seguida, nós tivemos o auxílio de um farmacêutico de manipulação e, através de um questionário, o auxílio de uma podóloga e de uma dermatologista também. Nós fizemos uma longa pesquisa sobre o assunto na internet porque nós não encontramos muita coisa nos livros. Nós também construímos um questionário para saber o conhecimento que as pessoas tinham sobre o assunto e ele foi aplicado nos alunos do 9º ao 3º ano do ensino médio da Escola Maranhão. Através do contato que a gente teve com o farmacêutico, ele nos indicou os ingredientes álcool 70, suco de limão, vinagre branco e bicarbonato de sódio. Ele nos aconselhou a misturar tudo em partes iguais e passar na unha. Ele nos aconselhou também a usar o óleo de melaleuca, que é muito usado para tratamento de infecções. E depois a gente enviou o questionário para a podóloga e a podóloga nos disse que o tratamento aconselhado pelo farmacêutico ele era um pouco arriscado, usar alguns ingredientes, porque podia manchar a unha ou até mesmo piorar. E ela apenas nos aconselhou a usar o vinagre branco. E também ela nos disse que era pra gente falar com uma dermatologista,
que ela iria saber melhor nos indicar um remédio. Por fim, resolvemos mandar o questionário para uma dermatologista e ela nos indicou um esmalte com fluconazol 2% e terbinafina 2%. Decidimos que o método do farmacêutico poderia ser meio arriscado, então resolvemos indicar apenas o vinagre branco e os esmaltes. Através do questionário com os alunos, nós chegamos à conclusão que a maioria das pessoas não sabe muito sobre o assunto, não conhecem a infecção e não sabe como tratá-la. Então, aí nós já percebemos que um dos nossos principais objetivos já teria sido alcançado, que seria alertar as pessoas e ensiná-las sobre o assunto. Outro dos nossos principais objetivos era fazer uma pesquisa sobre a onicomicose e criar uma base para ajudar no tratamento da infecção. Para a criação da base, a gente pegou a receita do farmacêutico de manipulação e tentamos recriar a base. Fizemos alguns testes, porém não ficou como a gente queria. A gente queria que ficasse uma consistência semelhante de um esmalte. E a gente não encontrou Meu Deus do céu, embolei tudo, depois eu corto. A gente queria um produto com a consistência semelhante a de um esmalte, mas a gente não encontrou nenhum produto que pudéssemos utilizar, que mudasse a textura e que não alterasse no resultado. Também queríamos fazer um teste em algumas unhas que tivesse contraído a infecção, mas por conta do tempo, por conta de não termos conseguido encontrar ninguém que tivesse infecção e que se disponibilizasse a fazer o teste, não conseguimos testar. Já os outros objetivos a gente conseguiu alcançar através de algumas entrevistas feitas com os profissionais que entendem melhor sobre o assunto e através do questionário, para algumas pessoas, descobrimos o quanto as pessoas entendem sobre a micose. Por motivos de não termos conseguido alcançar os nossos objetivos com a base e não ter conseguido testar, a gente decidiu continuar a pesquisa no próximo ano, na próxima amostra, e a gente vai tentar de novo e com mais tempo fazer os testes necessários. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Oi, eu sou a Raíssa da turma 101 e juntamente com os meus colegas Mariana e Fernando, nós fizemos um projeto de pesquisa com o título As Divergências entre as Gerações, tendo como professora e orientadora a Ivete. Todo jovem já deve ter ouvido, principalmente de seus pais, que a sua geração não faz nada e que são muito preguiçosos. Já o jovem acredita que seus pais são muito mente fechadas e não aceitam outras opiniões. A nossa pesquisa ela se foca justamente nisso, nas divergências entre as gerações e tem o objetivo principal descobrir quais seriam essas principais divergências. Olá, eu sou o aluno Fernando, também da turma 101, e eu vou falar um pouco sobre os nossos objetivos e a nossa metodologia. Nossos 4 principais objetivos é realizar uma pesquisa exploratória que conclua quais são as principais diferenças entre as gerações e o que ocasiona isto, o questionário com representantes de cada geração, uma pesquisa em artigos que abordam o mesmo assunto e descobrir o legado de cada geração. Eu sou a aluna Mariana e eu vou falar um pouco sobre o nosso referencial teórico, que é a parte da pesquisa que coleta os dados que mais tarde vão nos auxiliar a chegar num resultado final. Pesquisando um pouco em alguns artigos, a gente conseguiu identificar as características individuais de cada geração, começando pela geração X, que é a geração das pessoas que nasceram de 1943 a 1963. Essa geração é a geração que veio a partir de um impulso econômico logo após a Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que eles buscassem sempre o trabalho, o desenvolvimento individual e melhorassem aquilo que eles não achavam correto ou que não concordavam, e sempre buscando ter o melhor de si envolvido nisso. Próxima geração é a geração Y, que é a geração dos nascidos de 1970, mais ou menos 1990. Essa geração é bastante focada no desenvolvimento próprio e de maneira bem independente. Essa geração cresceu com os pais trabalhando fora de casa, e isso permitiu com que eles se desenvolvessem sozinhos desde o começo. A próxima geração, e também a última a ser mencionada no nosso trabalho, é a geração Z, que é a geração de mais ou menos 1990 até 2010. Essa geração compõe a maior parte dos jovens de hoje em dia e ela é bastante influente nas questões de um novo olhar sobre o mundo, porque ela cresceu num ambiente bem diferente do que as outras gerações passadas cresceram. Falar agora um pouco sobre a nossa metodologia. O principal método de busca será a pesquisa bibliográfica.
procurando encontrar as explicações de cada singularidade presente na personalidade e comportamento entre as gerações de 1960 a 2010. Após a pesquisa bibliográfica, será realizada uma comparação entre os resultados de uma pesquisa de campo e uma pesquisa teórica. Analisando o resultado do nosso formulário, a gente pode concluir que cerca de 83% das pessoas que participaram não concordam com as opiniões das gerações passadas ou à frente à sua, e a maioria das discordâncias acontecem nos tópicos de religião, opiniões sociopolíticas e feminismo. A geração X acredita que seu legado tenha sido a conquista por direitos. A geração Y acredita que seu legado tenha sido a incorporação de tecnologias na sociedade e no dia a dia de cada um. E a geração Z acredita que seu legado tenha sido, além das gírias de internet, também a nova visão sobre saúde mental. Obrigado por assistir e este foi o nosso trabalho. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Ana Cristina. E o nosso trabalho é sobre a influência da atividade física na vida da mulher. Essa pesquisa justifica-se pela importância comprovada cientificamente e que a qualidade de vida adquirida pela mulher com a prática de exercícios físicos é aumentada consideravelmente. Atualmente, por conta da pandemia e as suas restrições, verificou-se efeitos negativos, inclusive a níveis emocionais. O objetivo do nosso trabalho é conhecer como a atividade física pode influenciar de forma positiva ou negativa na vida da mulher. A pesquisa tem embasamento em áreas de educação física, psicologia e medicina, abordando temas como saúde física e mental. A inatividade física é definida como uma condição de atividade insuficiente para manter a boa saúde. Hoje já se sabe que os benefícios da atividade física se manifestam em todas as áreas do organismo, da parte psicológica até a parte do fortalecimento dos ossos e articulações, em especial para as mulheres. Ao incluir na sua rotina um programa de exercícios físicos bem estruturados, a mulher observa a perda de peso da porcentagem de gordura corporal, redução da pressão arterial em repouso, melhora do diabetes, diminuição do colesterol total e o aumento do HDL, que é o colesterol bom. 1 hora de exercícios aeróbicos por semana reduz até 26% o risco de entupimentos das artérias, e 2 horas e meia de caminhada reduzem 35% a probabilidade de sofrer do coração. Então, a gente fez algumas pesquisas, e uma dessas pesquisas foi publicada por Tahar em 2003, que afirma que a modalidade de exercícios mais procurados, então, pela população é a musculação, com 40%, e em segunda colocação vem as questões, então, atividades aeróbicas, com 30%. Com diferenças fisiológicas, a mulher apresenta respostas distintas quando submetida à atividade física comparado ao homem. Então, de modo geral, os exercícios eles são sim benéficos à saúde. Mas, visto que esses aspectos, os exercícios podem ser considerados exagerados quando o organismo não consegue se adaptar a esses exercícios. Então, devido a algumas cargas muito maiores do que o corpo pode suportar. Então, em vez de estar ajudando, vai estar piorando o organismo. Tá? A gente também fez uma pesquisa com professores da Academia Olímpia, no qual a questão tratada foi se a maioria dos seus alunos eram homens ou mulheres. Dentre os 5 que a gente perguntou, 4 responderam que a maioria sim são mulheres. E a gente também fez uma questão e foi constatada pela responsável da academia que 53% dos alunos são mulheres, que elas procuram o objetivo principal, emagrecimento. Então, nossa pesquisa ela teve resultados satisfatórios, pois a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Com ela foi possível a gente avaliar os benefícios e malefícios da atividade física no corpo da mulher, e entendendo assim qual a importância do mesmo nas nossas vidas. E essas foram as nossas referências. Obrigada pela atenção. Oi, eu sou a Thalia. E eu sou a Gabriele, e ambas são da 101. E nosso trabalho é sobre os benefícios do vegetarianismo. O que é vegetarianismo? Vegetarianismo consiste numa alimentação sem a carne. Ele pode ser aderido tanto por uma ética ao respeito aos animais, quanto por uma dieta alimentar mais saudável. Dentro do vegetarianismo, existem vários patamares. O holacto-vegetarianismo. Essa alimentação inclui o consumo de ovos, leites e derivado do leite.
O lactovegetarianismo, ele utiliza leites e derivados do leite na alimentação. Ovo-vegetarianismo, utiliza ovos na sua alimentação. Vegetarianismo estrito, não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação, como ovos. E quais são os benefícios do vegetarianismo? Benefício 1. Melhor funcionamento do intestino. Quando você adere essa prática para sua vida, você acaba tendo uma alimentação mais restrita, com verduras e legumes. E assim, o intestino acaba funcionando melhor e mais rápido. Benefício 2. Menores níveis de colesterol ruim. Como a maior fonte do colesterol são os alimentos de origem animal, quando você para de consumir eles, o seu colesterol acaba diminuindo. Benefício 3. Pele, unha e cabelos mais saudáveis. Como já foi falado, quando você adere esse tipo de alimentação mais saudável, você acaba consumindo mais frutas, verduras e legumes. E isso auxilia muito por conta das suas vitaminas e minerais para o corpo. O quarto benefício é a maior longevidade. Pesquisas apontam que pessoas vegetarianas tendem a viver mais, isso porque, em geral, elas são menos expostas a toxinas e produtos químicos. Mas se você não come carne, você come o quê? Quando a gente deixa de consumir a carne, a gente abre portas para novas receitas com alimentos mais naturais, o que fazem com que você não sinta tanta falta da carne, pois eles suprem os nutrientes necessários e também não deixam nada a desejar em relação ao sabor. O pessoal tem muito disso também, de achar que por não ter a carne não vai ter o sabor, né? Verdade, mas a maioria dos gostos dos alimentos a gente consegue em alimentos mais naturais. Só eles nunca experimentam, né? Às vezes porque não tem a oportunidade também. A alimentação vegetariana é rica em cereais, leguminosas, verduras, frutas, castanhas e verduras. Um dos principais problemas que a gente acabou encontrando no vegetarianismo foi que a gente não encontra alimentos facilmente em locais do nosso dia a dia. A solução que a gente encontrou para esse problema foi a ideia do projeto da Segunda-feira Sem Carne, criado por alguns alunos da USP. Esse projeto consiste em ficar um dia da semana sem o consumo da carne, mostrar que não é tão difícil assim, e também como uma forma de incentivo para quem já tem esse tipo de alimentação. Olá, meu nome é Isabela. Olá, meu nome é Nicole. E o título do nosso projeto é As Queimadas no Pantanal e o Impacto para o Meio Ambiente. Bom, o Pantanal é um bioma brasileiro localizado no centro-oeste do Brasil, nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, e ele se localiza em 2 outros países, na Bolívia e no Paraguai. Ele é considerado a maior área úmida continental do planeta e é um importante reservatório para suprir a água, conservar o solo e estabilizar o clima. No ano de 2020, houve um aumento de 210% das queimadas no Pantanal em relação ao ano anterior, em 2019. Essas queimadas prejudicam a saúde humana, a saúde dos animais da região, além do empobrecimento do solo e da perda da biodiversidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a nossa justificativa. Então, qual foi o motivo da gente ter escolhido esse tema para fazer essa pesquisa? Mostrar para as pessoas a importância e a relevância do Pantanal como patrimônio mundial para a conservação do meio ambiente e para a biodiversidade, assim como conscientizar a população acerca das consequências do aumento das queimadas nessa região, que são causadas em grande parte pela ação antrópica. Nossos objetivos. Nossos objetivos eram basicamente 3. Identificar a importância e os impactos do Pantanal, além das causas e das consequências das queimadas para o mesmo. Investigar se houveram fiscalizações anteriores e posteriores aos incidentes de 2020 e averiguar se existiam soluções e forma de prevenção para o problema. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia. Bom, o projeto foi desenvolvido através de um levantamento de dados e pesquisas realizadas em diversos sites, analisadas de forma descritiva. Além disso, o trabalho foi realizado em etapas, a partir de reuniões quinzenais entre os meses de junho, julho, agosto e setembro, orientadas pela professora Carla, que ia esclarecendo todas as nossas dúvidas. Também foram realizadas reuniões individuais entre as alunas, e dessa forma o projeto foi sendo criado, a partir das instruções da orientadora. A seguir, nós temos alguns gráficos falando sobre as fiscalizações e as verbas do atual governo. Aqui nesse gráfico, a gente tem os valores gastos em 2020 com prevenção, combate e fiscalização de queimadas. Foi autorizado o uso do valor de R$ 173.800.068,
e desse valor, apenas 35,6% foi gasto até setembro, tendo sobrado 64,4%, mesmo com o aumento significativo das queimadas de 2020. No próximo gráfico, a gente tem os valores gastos entre 2016 e 2020 e a projeção para 2021, sendo que a projeção para 2021 é menor ainda do que a projeção para 2020. Agora, os nossos resultados. Em síntese, é possível concluir, através das pesquisas realizadas, que mesmo com o significativo aumento das queimadas no Pantanal do ano de 2020, o combate à causa não está sendo efetivo no atual governo, pois as armas disponíveis não estão sendo utilizadas e fiscalizações não estão sendo suficientes. A nossa tese foi concluída, pois a nossa fundamentação teórica foi mudada através dos objetivos e da justificativa, para uma melhor compreensão do leitor. Muito obrigada. Agradecemos sua atenção. Ela surgiu na África aproximadamente há 10 mil anos antes de Cristo, e por mais que não haja uma causa definida, alguns acreditam que o vírus tenha surgido do camelo. Se espalhou aos poucos pelo mundo enquanto as civilizações expandiam. Chegou à Índia pelo comércio dos antigos egípcios e foi levada pelos invasores árabes para a Europa entre os séculos 6 e 8. E mais tarde veio para a América com as grandes navegações. A transmissão da varíola ocorre por gotículas contaminadas, seja ao falar, ao tossir ou ao espirrar. A faixa etária mais atingida foi menores de 15 anos. Edward Jenner foi um médico britânico conhecido como o pai da vacina, devido à sua descoberta sobre a imunização da varíola em 1789. Ele começou a observar que as pessoas que ordenhavam vacas não contraíam a varíola desde que tivessem adquirido a forma animal da doença. O médico extraiu então o pus da mão de uma ordenhadora que havia contraído a varíola bovina e o introduziu em um menino de 8 anos. O menino contraiu a doença de forma branda e em seguida ficou curado. Em 1º de julho do mesmo ano, Jenner introduziu no mesmo menino o líquido extraído de uma infecção de pele de varíola humana. James não contraiu a doença, o que significava que estava imune à varíola. Acredita-se que a peste negra tenha surgido na Ásia Central, mais especificamente na China, e chegou na Europa por rotas comerciais e pelo retorno dos genoveses à Península Itálica, após o conflito com os tártaros em Caffa, que é a atual Teodósia. Assim, a doença se espalhou por toda a Europa, que enfrentava precárias condições de higiene e habitação dos centros urbanos, e também pelo Oriente. Apesar dos principais surtos ocorrerem entre 1348 e 1350, outros também surgiram ao longo do século XIV, contabilizando a morte de 1/3 da população da época. A peste negra era transmitida através das pulgas de animais roedores e, quando estava em estágio mais avançado, era pelo ar, e todas as faixas etárias foram atingidas. Os médicos não sabiam a origem da doença e nem como combatê-la, e muitos consideraram que se tratava de uma punição divina. Médicos e padres foram os grupos que mais sofreram com ela porque mantinham contato direto com os doentes. E as pessoas com boa condição financeira fugiam das grandes cidades para o campo, e os que ficavam nas cidades buscavam isolar-se de tudo e todos. E os médicos criaram uma roupa de couro e uma máscara em forma de bico de pássaro com ervas aromáticas ao bico, a fim de evitar a transmissão. A gripe russa surgiu em Búcara, onde ficava o antigo Império Russo, e hoje o atual Uzbequistão, na Ásia Central. Entre 3 e 4 meses já havia alcançado a Europa, a África, a América e outras regiões da Ásia. Essa rapidez na propagação se deve ao mundo recém-globalizado da época, já que ferrovias e navios a vapor facilitavam a conexão entre os territórios. O número de mortos contou com até 1,5 milhões de pessoas, onde entre eles estava o imperador do Brasil, Dom Pedro II. A gripe russa é transmitida pelo ar e pelo contato direto, e os idosos foram a faixa etária mais atingida. Nessa época, então, houve um surto de desinformações, conspirações e inúmeros tratamentos sem comprovação de eficácia. Tanto que um médico divulgou a ideia de que os postes telegráficos ou eletricidade pudessem ser responsáveis pela propagação da doença. Mas outros médicos rejeitaram essa ideia, fora a ingestão do medicamento antimalárico, nomeado de quinino, o qual os médicos se opuseram para tratamento. E mesmo assim as pessoas estavam tomando o remédio, acreditando que estavam combatendo a doença. Não existem informações suficientes sobre o local de origem da gripe espanhola.
Mas pelo fato dos primeiros casos terem surgido nos Estados Unidos, existe a possibilidade de ter começado por ali. Isso, a doença só chegou à Europa após os soldados norte-americanos serem enviados para a Primeira Guerra Mundial. Assim, todos os países que estavam envolvidos na guerra acabaram levando a doença para casa, mas até mesmo quem ficou de fora acabou tendo contato por outros meios, o que resultou em todos os continentes afetados. Após 3 ondas, a gripe espanhola deixou entre 50 e 100 milhões de mortos. A gripe espanhola é transmitida pela tosse, pelo ar e pelo contato direto. E as pessoas entre 20 e 40 anos foram as mais atingidas. A medicina da época não tinha respostas para combater a doença. À medida que a gripe ia se disseminando, as recomendações médicas iam no sentido de evitar as aglomerações. Como pouco conhecimento da época, os médicos procuraram realizar tratamento, muitos com base na aspirina, mas o excesso de dose desse medicamento mostrou-se prejudicial à saúde. O que era possível então era realizar medidas de prevenção. A gripe suína. Em 7 de abril de 2009, os hospitais do México detectaram pneumonias graves e logo foram encaminhados dados e amostras para laboratórios norte-americanos, os quais confirmaram a existência do novo vírus HN1. Pouco tempo depois, a doença já afetava o resto da América, a Europa e a Oceania, chegando em todos os continentes, sendo a África o menos afetado, no total contabilizando 17 mil mortes durante a pandemia na época. A gripe suína é transmitida da mesma maneira que a gripe comum, por tosse, espirros ou contato direto. A faixa etária mais atingida da gripe suína foi entre 15 e 39 anos. No Brasil, iniciou-se um plano de contingência e o controle da doença, coordenado pelo Ministério da Saúde, sobretudo nos portos e aeroportos nacionais, com o objetivo de realizar uma vigilância da doença através da detecção precoce de possíveis casos. Já as recomendações eram praticamente as mesmas de atualmente. As primeiras vacinas começaram a ser desenvolvidas no segundo semestre de 2009 e, com sucesso, em março de 2010, o governo federal iniciou a campanha de vacinação. Com isso, concluímos que todas as pandemias anteriores causaram perdas e prejuízos pelo mundo todo. E assim não é diferente com a pandemia de Covid-19 que vivemos hoje. Temos que reconhecer os feitos da ciência durante esses anos, pois o que foi descoberto lá atrás pôde se desenvolver e ser útil hoje. Lá em janeiro de 2020 começou a corrida pela imunização. Em agosto já existia mais de 200 vacinas em desenvolvimento. Ao longo desse tempo todo, muitas vidas foram perdidas. No mundo já contam quase 2,70 bilhões de pessoas vacinadas atualmente, e o número segue crescendo todos os dias. Para que continue assim, é nosso direito e obrigação tomar a vacina quando chegar a nossa vez. Até que enfim, a Covid-19 fique para a história como as outras.